Rádio CBN, FM 93,5 MHz e AM 1250 kHz. Vitória, Espírito Santo. Esta próxima meia hora tem o patrocínio de Galvan. Credibilidade em condomínio fechado. 3240-04. CBN Vitória, a primeira em informação no seu rádio. A emoção rola forte também na Série B com mais 9 times capixabas. São 2 pra lá, 2 pra cá. Quem vai dançar no Capixabão? Os 2 melhores sobem. E o seu time precisa da sua paixão em campo. Prepare o seu coração e não deixe o seu time pisar na bola. Vá ao estádio e grite bem alto o nome do seu time. No estádio a emoção é maior. Realização, Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo. Promoção CBN e Notícia Agora. Patrocínio, Secretaria de Esportes e Lazer, o Novo Espírito Santo. Governo do Estado, torcendo pelo futebol capixaba. E Prefeitura de Vitória, Secretaria de Esportes e Lazer. O futuro a gente vive hoje. Há mais de 10 anos, o PHS é um dos melhores planos de saúde do estado. Ampla rede credenciada, com várias especialidades, clínicas, hospitais e atendimento em todo o Espírito Santo. Diversos planos individuais, familiares e empresariais. Tudo pelo melhor preço do mercado. O PHS já conquistou milhares de clientes e vai conquistar você. PHS, cuide de viver. A gente cuida de você. 3334-6999. Você está ouvindo o Jornal da CBN. Patrocínio de Galvan. Credibilidade em condomínio fechado. 3240-04. Você sabe como é importante morar bem? Oferecer lazer e segurança para a sua família. Venha projetar seu futuro na Galvan. More onde você tem diversão e convivência para todas as idades. Participe de um condomínio Galvan, sempre a preço de custo. Construtora Galvan. Credibilidade em condomínio fechado. CBN, edição local. Em Vitória são 9h08. Trânsito. Oferecimento King Rent-A-Car. Aqui seu pedido é uma ordem. Reservas 0800 70 21 711. E o tráfego nas avenidas Dante Michelini e na Fernando Ferrari já estão melhores, já está melhor segundo os analistas de trânsito que atuam nas duas avenidas. O motorista que segue no sentido Zona Norte, centro da capital, já pode escolher uma das duas avenidas para passar, já que o trânsito flui normalmente nas duas vias, neste momento às 9h09. Você fica agora com mais informações do Brasil e do mundo pela Rede CBN. As pesquisas que estão mudando o mundo e as polêmicas que agitam a comunidade científica. Ouça toda sexta, às 2h55 da tarde, Ciência e Saúde, com Salvador Nogueira, do portal de notícias G1. Dos supercomputadores aos mais recentes sucessos da medicina. Saiba mais sobre os desafios e conquistas da humanidade. Ciência e Saúde, toda sexta, às 2h55 da tarde, na CBN. Previsão do tempo, movimento no aeroporto, estradas, condições do trânsito são notícia na CBN. Informe-se pela CBN Vitória, a rádio que toca notícia. Nove horas e 10 minutos. Jornal da CBN.
Bem, nós temos aqui dois convidados, um deles é o deputado Paulo Pereira da Silva, deputado federal pelo PDT de São Paulo e presidente da Força Sindical. Bom dia, deputado. Bom dia, Heraldo Barbeiro, bom dia a todos os ouvintes da CBN. E conosco está também o deputado Augusto Carvalho, que é deputado federal pelo PPS do Distrito Federal. Bom dia, deputado Augusto Carvalho. Bom dia, Heródoto, bom dia, ouvintes da CBN. A informação aqui é que as centrais sindicais organizaram um coquetel no Salão Negro do Congresso nesta quarta-feira para que os parlamentares, a aprovação do projeto de lei que destina às centrais 10% dos recursos arrecadados com a contribuição sindical. A expectativa é que as centrais receberão cerca de 100 milhões de reais. Deputado Paulo Pereira da Silva, quem é que ganha e quem é que perde com a aprovação desse projeto? Bom, primeiro, nós optamos em mudar nossa maneira de agir com os parlamentares e com os senadores. Normalmente, quando uma questão dos trabalhadores era votada aqui na Câmara ou no Senado e que tirava direito dos trabalhadores, a gente no outro dia esculhambava nos jornais do sindicato, nos meios de comunicação que os sindicatos têm com os trabalhadores. A gente resolveu, ao invés de falar mal de quem vota contra os trabalhadores aqui na casa, nós resolvemos elogiar aqueles que votam com os trabalhadores. Então nós resolvemos dar um certificado de agradecimento pela aprovação das centrais sindicais. Agora, a sua pergunta, é lógico que quem ganha são os trabalhadores. Primeiro que a luta para legalizar as centrais sindicais no Brasil é uma luta de mais de 100 anos. Em 1903, os trabalhadores já faziam manifestações para poder organizar a sua central sindical. E com a central sindical organizada, os trabalhadores de qualquer categoria poderão estar representados numa única organização, coisa que a legislação proibia. Então, a partir de agora, legalmente e oficialmente, nós podemos organizar trabalhadores químicos, metalúrgicos, funcionários públicos, enfim, todos os trabalhadores do país, de certa maneira, poderão estar organizados numa única organização. Isso aumenta a força de negociação e aumenta a força de negociação e, com certeza, de pressão dos trabalhadores para melhorar as condições de vida e de salário dos trabalhadores do país inteiro. Ok. Deputado Augusto Carvalho, mesma pergunta, quem é que ganha e quem é que perde com a aprovação desse projeto? A legalização das centrais sindicais é uma legítima e antiga reivindicação dos trabalhadores, dos partidos que sempre lutaram, como o nosso Partido Comunista Brasileiro, hoje PPS. Então nos sentimos também jubilosos com essa conquista. Agora, o que tem a ser deplorado, né, é exatamente que, junto com o reconhecimento das centrais sindicais, houve um contrabando, que é a perpetuação do imposto sindical, essa contribuição famigerada que todo trabalhador, no mês de março, né, que aconteceu agora, há poucos dias atrás, né, teve um dia de salário arrancado pelo governo e agora repassado, além de sindicatos, federações e confederações, repassado também um percentual, né, 10%, para as centrais sindicais. Lamentável, o Brasil perdeu a grande chance de acabar com o imposto que existe desde a ditadura Vargas, né, e que vem sendo objeto de todo tipo de desvio. Agora, com toda uma crônica que a imprensa vem publicando, né, sobre casos concretos de desvios que eu espero, né, que lá na frente seja suficiente para o Supremo Tribunal Federal dar ganho de causa para a ação que o PPS impetrou, acabando definitivamente com esse imposto sindical, que seja voluntário e não obrigatório, como aconteceu. Ok. Deputado Paulo Pereira da Silva, como é que o senhor responde? Olha, nós estamos trabalhando, a ideia que as centrais sindicais têm levantado, a força sindical principalmente, é de que nós devemos mudar essas contribuições que existem hoje e mudar a estrutura sindical. Então, nós fizemos no início do governo Lula toda uma negociação para fazer uma reforma da estrutura sindical. Essa reforma, depois de mais de 400 horas de negociação, ela veio parar em alguma gaveta aqui no Congresso Nacional e deve estar engavetada até hoje. Nós resolvemos fazer a mudança na estrutura sindical em partes. Já fizemos duas das partes que nós queremos fazer. A primeira foi reconhecer e regulamentar o trabalho do comércio aos domingos, porque os trabalhadores do comércio não tinham direito nenhum. Conseguimos que a cada 3 domingos, pelo menos um, o trabalhador tem que descansar, e os outros deverão receber também como hora extra. Conseguimos agora legalizar as centrais sindicais. O terceiro ponto é a questão das contribuições e do Conselho Nacional de Relações do Trabalho. Nós queremos mandar para cá, estamos negociando com o governo Lula e com o ministro do Trabalho, Carlos Lupe, uma proposta para mudar as contribuições. Para mudar não só o imposto sindical, mas mudar todas as contribuições
Os sindicatos vivem de 3 contribuições: contribuição assistencial, contribuição confederativa e o imposto sindical. A nossa ideia é criar uma contribuição para a negociação coletiva. Essa contribuição seria aprovada em assembleias e descontada de todos os trabalhadores que forem beneficiados pelo acordo. Porque também não pode exigir que o sindicato trabalhe para aqueles que não pagam o seu sindicato. Deputado Augusto Carvalho. Acho que as mudanças são necessárias, categorias a categoria tem problemas específicos e que tem que ser encaminhado como estão sendo encaminhados. Parabéns por essas conquistas dos comerciários e outras categorias específicas. Agora, quando o governo, com esse acordo com as centrais sindicais, né, decide, né, até o presidente Lula se expôs ao ridículo agora de vetar da lei que foi aprovada, a que se refere o deputado, né, o presidente Lula vetou a parte que repassava para o Tribunal de Contas da União a responsabilidade de auditar, de fiscalizar o repasse desses quase 100 milhões de reais. Eu acho que foi ridículo esse veto, porque ele é absolutamente inócuo. É obrigação do Tribunal de Contas da União fiscalizar recursos que sejam advindos da ação do Estado. No caso, é um imposto sindical. Não adianta falar que é contribuição sindical. Até que venha esse projeto que não sabemos o que virá, não é? O trabalhador vai continuar ainda tendo, no mês de março, essa fábula de recursos arrancado. Então, eu acho que perdemos a grande chance, né? Sindicato, federação, confederação, enfim, centrais sindicais, não tem de estar regulado pelo Estado. O trabalhador deveria ser livre para poder custear essas entidades. Deputado Paulo Pereira de Souza, deputado Paulo Pereira da Silva, há necessidade dessa fiscalização por parte do Tribunal de Contas? Eu acho que isso já acontece, né? Você tem hoje já o Ministério Público, você tem aí uma série, quando tem irregularidade. Recentemente a gente viu na imprensa dirigentes sindicais indo presos em Campinas. Então, quando tem desvios, você tem aí os meios legais para mandar prender e não só confiscar bens, mas como mandar prender. Agora, eu fui um dos que defendia o veto do presidente da República. Não fui o único. Quem mais defendeu foram as confederações patronais, a qual fizeram até um documento para entregar ao presidente Lula. Eu fui um dos que entreguei este documento ao presidente Lula. Por que eu defendi o veto do Tribunal de Contas da União? Porque você só tem intervenção nos sindicatos em países ditatoriais, como na China, como na Venezuela, que os dirigentes sindicais estão presos. Então nós não podemos concordar de jeito nenhum que tem uma intervenção do Estado nos sindicatos. Isso aí é inaceitável. Nem a ditadura fez isso. A ditadura intervia e em seguida devolvia os sindicatos aos trabalhadores, mas não intervia. E um órgão público fiscalizando o sindicato seria uma maneira de você intervir no sindicato, coisa que nós não poderíamos aceitar, e por isso defendi o veto do presidente. E acho que o presidente fez muito bem, né? Lembrando inclusive os seus momentos que ele enfrentou a ditadura e que ficou preso durante algum tempo por estar enfrentando esses reacionários que normalmente gostaria que não existisse sindicato. Porque tem gente que gostaria que não tivesse sindicato para que mantesse os trabalhadores como escravos. Deputado Augusto Carvalho. Como disse, eu acho lamentável, né, que o presidente Lula tenha sido levado a essa exposição ridícula, né, de vetar esse dispositivo que obriga o Tribunal de Contas a fiscalizar. Aliás, se está sendo vetado, parece que é uma senha que está sendo dada, né, para gastar do jeito que quiserem, né, para continuar havendo os desvios de toda a natureza como vem ocorrendo. Então, eu espero ainda, Heródoto, que a ação que o PPS impetrou no Supremo, lá atrás, ainda no ano passado, tão logo o Senado da República derrubou a minha emenda que tornava facultativa a contribuição sindical, né, que deveria ser, contribuição é facultativa, mas aqui no Brasil nós temos essa deformação, contribuição é impositiva, é compulsória, né? Nós esperamos que o Supremo ainda julgue a nossa ADPF, a nossa arguição de constitucionalidade da lei da contribuição sindical, que contraria a nosso juízo, a nosso ver, o mandamento da Constituição que fala que ninguém é obrigado a se filiar à entidade. Ora, se a lei me garante que eu não sou obrigado a estar afiliado, por que uma lei menor, no caso uma lei que vem desde a ditadura Vargas, desde 1938, me obriga a custear financeiramente essa mesma entidade a qual eu não quero pertencer? Então, eu acho que toda essa polêmica, toda essa discussão sobre contribuição sindical, sobre imposto
mundo, ele é o responsável maior pela sua filiação, pelo custeamento das suas entidades. Muito obrigado aqui a participação dos dois deputados pelo debate, deputado Paulo Pereira da Silva, que é deputado federal pelo PDT de São Paulo, e o deputado Augusto Carvalho, deputado federal pelo PPS do Distrito Federal. Muito obrigado aqui por essa troca de opiniões, para que a gente possa formar a nossa própria em cima, né, dos acontecimentos em torno da contribuição sindical. A gente volta já já com informações aqui a respeito do meio ambiente. 9h20. Jornal da CBN. Minuto, meio e mensagem. A cidade de São Paulo será o palco entre os dias 25 e 27 deste mês, no mesmo final de semana da virada cultural, do ESPN X Games, considerado as Olimpíadas dos Esportes de Ação. Além da marca do canal de esportes associado ao nome do evento, o ESPN X Games no Brasil será marcado pela maciça presença das 5 empresas patrocinadoras: Parmalat, Guaraná Antártica, Honda Motos, Oi e lojas AMPM dos Poços de Ipiranga. Detentora da cota Master da competição, a Parmalat acaba de lançar a linha de sucos prontos para beber X Games. Um comercial envolvendo os mamíferos da Parmalat fará parte também das ações do patrocínio. Todas as demais empresas patrocinadoras também preparam ações específicas para o evento, que tem organização e comercialização aqui no Brasil da Reunion, empresa de marketing esportivo pertencente ao grupo ABC de Nizam Guanais. Regina Augusto, diretamente da redação do Meio e Mensagem para a CBN. 9h22. Você está ouvindo o Jornal da CBN. Patrocínio de Galvan. Credibilidade em condomínio fechado. 3240-04. Você sabe como é importante morar bem? Oferecer lazer e segurança para a sua família. Venha projetar seu futuro na Galvan. More onde você tem diversão e convivência para todas as idades. Participe de um condomínio Galvan, sempre a preço de custo. Construtora Galvan. Credibilidade em condomínio fechado. Veja uma mulher bonita na sua vida. Ela será? Ou já foi a sua esposa? Vejo também um cargo de diretoria. Você será? Ou já foi diretor? É o quê? Você não sabe como será o futuro, mas pode chegar nele com um GBS ou um Corolla. Promoção Rumo ao Futuro Petrobras. Abasteça com Podium. Concorra a 2 GPS por dia e um Corolla no final. São mais de 90 chances de ganhar. Petrobras. O desafio é a nossa energia. Ah, quanta cor, quanta graça nos detalhes dessa casa. Que espanja beleza pra todo mundo que passa e abriga uma família mais feliz. Eu vou dar o meu palpite. Nessa casa só se usa Argalite. Argalite faz parte da sua família. Afinal, a comunicação de uma empresa fica apenas restrita aos meios tradicionais de comunicação? Ouça o que diz aqui o professor Carlos Parente. O crachá comunica, a recepção comunica. É claro que a publicidade é a visão, é a parte mais tangível dessa comunicação, mas o funcionário comunica. O rosto, o elevador, a forma como você interage, e essa sensação, essa percepção é capturada pelo consumidor. Mais detalhes dessa entrevista sobre comunicação empresarial você acompanha aqui no Mundo Corporativo do Jornal da CBN. CBN, edição local. 9h25 na CBN Vitória. Informações agora com o repórter Guido Nunes. Bom dia. Dentro de instantes, o governo do estado, junto com a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória, Sertub GV, vai aqui mostrar ao público a nova pintura dos ônibus Transcol e também a ampliação da frota, que vai ser ampliada em 42 ônibus, todos articulados, que até julho devem entrar em circulação no estado. Ao todo, agora em abril, no mês, chegaram os primeiros 8 ônibus novos
da frota Transcol. Isso é um investimento de cerca de 4 milhões de reais na compra desses ônibus articulados. Então, dentro de instantes, aqui inclusive o ônibus modelo que vai ser apresentado aqui, o novo layout do ônibus articulado, está encoberto por um pano branco, uma espécie de lençol, fazendo um certo suspense aqui para toda a imprensa e também a população que vai acompanhar aqui o lançamento dessa nova pintura dos ônibus do sistema Transcol da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória, Beth Guerra. 9h25. Você fica agora com informações pela Rede CBN, o último bloco do Jornal da CBN, primeira edição. 9h26. CBN Ecopolítica. Novos caminhos para o desenvolvimento. Com Sérgio Abranches. Olá, Sérgio. Bom dia, Ana. Sérgio, as ações aqui do governo para combater o desmatamento estão mesmo estragando a Amazônia? Rapaz, se a gente for levar em consideração o que disseram os deputados ontem na audiência pública na Câmara, lá em Brasília, quando a ministra Marina Silva e o ministro Reinaldo Stefanes da Agricultura foram à audiência pública explicar as altas taxas de desmatamento, o governo devia parar de combater o desmatamento. Um deles disse que a Operação Arco de Fogo é uma vergonha. O outro diz que não se pode punir, estão estrangulando a Amazônia com as punições. Fica estranho, né? O ministro da Agricultura disse que a expansão da agropecuária não precisa de derrubar nenhuma árvore a mais. Uau. Mas toda vez que a gente vai lá ver que o governo vai lá reprimir o desmatamento e pega pecuaristas e produtores de soja, o ministro defende os pecuaristas e produtores de soja. Quer dizer, virou um negócio que ninguém entende, né? A repórter Andréa Fanzeres, do Eco, fez uma matéria muito boa, mostrando que há uma semana o IBAMA botou no site dele um sistema de consulta pública sobre as áreas desmatadas ilegalmente, né, de embargos. Aí não é só áreas desmatadas, não. Todos os empreendimentos embargados por irregularidade ambiental no Brasil inteiro. Você vai lá, pega por estado, pega por município, vê o nome das pessoas, das empresas, etc. Está cheia de político, está cheia de empresário conhecido. Não é? Quer dizer, então não é que a repressão do governo às ações ilegais está estrangulando a Amazônia. Essas pessoas é que estão dilapidando o patrimônio nacional. E com graves consequências, viu, Heródoto? A Cristina Murim, do Estado de São Paulo, fez uma matéria muito boa hoje, mostrando 2 estudos em que há a prova científica de que a plantação de soja, antes onde existia floresta, diminui em 47% a chuva na Amazônia Oriental. E as áreas de pasto levam a redução de 42% das chuvas, sobretudo nas áreas de seca. A temporada de seca fica mais longa. É uma pesquisa do Gilvan Sampaio, do INPE. Em Mato Grosso e Rondônia, tem 11% de queda de chuva onde tem campo de soja, antes era mata, e 1% onde era pastagem. É um trabalho do Marcos Costa, da Universidade Federal de Viçosa. Ou seja, estão ameaçando o sistema amazônico de chuva. A Amazônia Oriental está ficando um cerradão. E que esses estudos mostram, sobretudo o estudo do INPE, é que isso tem impacto no clima do Brasil, da Europa e dos Estados Unidos, regime de chuva e de vento. Quer dizer, então não estão estrangulando a Amazônia, eles estão destruindo a Amazônia e um patrimônio natural que o Brasil tem a responsabilidade de proteger em nome da humanidade. Ok, Sérgio, obrigado, Sérgio. Até mais, Heródoto. Até mais. São 9h29. O Brasil já julgou mais de 15 mil processos de crimes praticados pela internet. Segundo o advogado Renato Opsibum, esse dado revela que a internet não é um mundo sem lei. Ele comentou aqui no Jornal da CBN a decisão da CPI da pedofilia de quebrar o sigilo dos usuários do site Orkut envolvidos com pedofilia. Tribunais brasileiros hoje já julgaram mais de 15 mil casos envolvendo crimes na internet. É um número extremamente alto, é um número superior inclusive a alguns países da Europa juntos, eles não chegam a esse número. Pessoas acho que vão pensar um pouquinho, vão ter muito mais temor e vão pensar 2 vezes antes de praticar um crime, especialmente esse crime tão grave que é o crime de pedofilia. Às 9h30, o Senado aprovou ontem o projeto de lei que extingue o chamado fator previdenciário e modificou ainda a forma de calcular os benefícios da aposentadoria. O senador Paulo Paim, autor do projeto, disse aqui na CBN que o Congresso votou uma mini reforma da Previdência.
conseguimos ontem derrubar o famigerado fator previdenciário. Aquele que no ato de encaminhar a aposentadoria, se compararmos da forma que é feito para o servidor, você tem um redutor, a mulher de mais ou menos 40% e o homem de mais ou menos 30%. Nós estamos fazendo, na verdade, é quase que uma reforma da Previdência. Às 9h30, os sindicalistas fizeram uma festa no Congresso para agradecer os parlamentares que aprovaram a lei da regulamentação das centrais sindicais e o repasse do imposto sindical para eles. Sob crítica de alguns parlamentares, os sindicalistas homenagearam deputados e senadores com diploma, comida, uísque, vinho e muito vinho. A festa custou a bagatela de R$17 mil e teve canapês, vinhos nacionais, chilenos e até um esquinho 12 anos. O presidente da Força Sindical, o deputado Paulo Pereira da Silva, disse que a homenagem foi uma forma de reconhecer o apoio dos parlamentares. É aqui que vota e nós precisamos ganhar também opinião no Congresso Nacional. E nada melhor de homenagear com bebida, que é um jeito de comida e bebida. Participo aqui do Jornal da CBN. Pascoal Júnior, Tiago Barbosa, Diego Matoso, Rosângela Silva e Clésio. Me Chandon Botelho. Direção Nacional de Jornalismo de Marisa Tavares. Apresentação: Heródoto Barbeiro. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Nove horas e 32 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Quinta-feira, 10 de abril de 2008. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que os recentes aumentos de preços dos alimentos indicam que é necessário produzir mais em nível mundial, mas sem culpar os biocombustíveis. Lula, em declarações dadas após uma reunião com o primeiro-ministro holandês, afirmou que o aumento dos preços dos alimentos acontece pelo fato das pessoas pobres começarem a comer em lugares como China, Índia e América Latina. A CPI da pedofilia aprovou a quebra de sigilo de mais de 3.200 contas do Orkut para investigar suspeitos de abuso sexual contra crianças. O Ministério Público reclamou que o Google, que hospeda o site de relacionamentos, apaga conteúdos de pornografia, dificultando as investigações. O diretor da Google Brasil admitiu que a empresa tem dificuldades para combater a pedofilia no Orkut e se comprometeu a fornecer os dados. O governo da Venezuela anunciou a nacionalização da siderúrgica do Orinoco, empresa privatizada há 10 anos e que é a maior produtora de aço da Comunidade Andina de Nações e do Caribe e a quarta da América Latina. Segundo a agência bolivariana de notícias, o vice-presidente Ramon Andivo disse que durante vários meses houve negociação com a empresa que se negou a reconhecer direitos dos trabalhadores. Os estudantes da Universidade de Brasília decidiram em assembleia manter a ocupação da reitoria. Eles querem a saída do reitor Timothy Mulholland, acusado de desvio de verbas. O Senado aprovou por unanimidade e em votação simbólica o projeto que garante reajustes anuais do salário mínimo até 2011, recebendo sempre a inflação passada mais o percentual de crescimento real da economia de 2 anos antes. O projeto ainda voltará a plenário por causa da emenda do deputado Paulo Paim, que estende aos aposentados do INSS esse reajuste. No horário de Brasília, 9h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Ainda na Rede CBN nós temos informações da repórter Paula Rangel em Belo Horizonte. Paula. Tiago Barbosa, a Ordem dos Advogados do Brasil, vai acompanhar caso a caso o processo de advogados presos na Operação Passárgada da Polícia Federal. Um conselheiro federal da entidade em Brasília vai analisar os inquéritos.
Para o secretário-geral da OAB em Minas, entretanto, a operação foi legal e normal e é legítima para limpar as instituições. O secretário-geral da entidade, Ronaldo Garcia, diz que não é a primeira vez que advogados, juízes, prefeitos e autoridades são presos em operações de combate à corrupção, o que contribuiu, segundo a OAB, para melhorar a imagem das instituições democráticas. Dos 9 advogados presos, ainda não há informações sobre quais são do Estado. O juiz federal de Minas, Wellington Militão, foi um dos presos e levado para Brasília. A Associação de Juízes Federais deve se pronunciar ainda nesta manhã sobre a prisão dele. Dos 16 prefeitos presos, 14 são de Minas. Segundo a Polícia Federal, eles devem ficar presos por pelo menos 5 dias. Tiago Barbosa. Obrigado, Paula Rangel. Agora nós temos informações no Rio de Janeiro com o repórter Paulo Mário Martins. Paulo. Tiago Barbosa, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, disse agora há pouco que o governo vai manter em R$ 91,00 por megawatt-hora o preço máximo da energia da hidrelétrica de Jirau, no Rio Madeira, que deve ser leiloada no mês que vem. O Tribunal de Contas da União tinha determinado mudanças no projeto da usina que poderiam reduzir o preço máximo para R$ 85,00 por megawatt-hora. Mas, segundo Lobão, a recomendação será ignorada porque um preço muito baixo poderia desestimular o interesse de empresas no empreendimento. Ele, no entanto, acredita que o valor pode diminuir durante o leilão, a exemplo do que ocorreu no leilão da hidrelétrica de Santo Antônio, em que o preço máximo era de R$ 122,00, mas o lance vencedor foi de R$ 78,90. O edital de licitação da hidrelétrica de Jirau deve ser aprovado hoje pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e a expectativa é de que a usina comece a gerar energia em 2013. Para o ministro, o empreendimento vai possibilitar que o consumidor pague mais barato pela tarifa de energia elétrica. Edson Lobão também comentou a situação da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, que está no centro da crise provocada pelo vazamento de informações sigilosas sobre gastos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele disse que o episódio não a enfraquece politicamente, porque ela é uma servidora pública de grande competência e responsabilidade. O ministro de Minas e Energia participa aqui no Rio de uma mesa redonda sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Tiago Barbosa. Obrigado. 9h37. Ouvinte CBN. Mande um e-mail para o endereço faleconosco@cbn.com.br com sugestões e críticas sobre as nossas emissoras. faleconosco@cbn.com.br, o seu canal de comunicação 24 horas por dia com a rádio que toca a notícia. Esta última meia hora teve um patrocínio de Galvan. Credibilidade em condomínio fechado. 324004.